Para quem não sabe, aqui em Belo Horizonte há um museu que é dedicado à Força Expedicionária Brasileira, ou seja, nós temos aqui diversos objetos que representam a campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu ali de 1939 e encerrou ali os finais ali de 1944, 45. E esse museu, ele está localizado na Rua dos Tupis, número 723, aqui no centro de Belo Horizonte. E é um museu riquíssimo, poucas pessoas conhecem, e de visitação pública e gratuita. Logo na entrada, a gente já tem também à direita uma livraria, e essa livraria ela também faz parte da Biblioteca do Exército, para aqueles interessados em comprar uma obra que tenha informações e histórias relativas aí à Segunda Guerra Mundial. E nossa visita inicia aqui na sala Capitão Divaldo Medrado. Já vamos de cara aí deparar com a nossa bandeira brasileira, e que está aqui no vidro para representar a força desses militares que estiveram representando a nossa nação na Segunda Guerra Mundial, e também vou explicar os motivos por que levaram esses brasileiros até lá e as razões políticas que envolveram também essa campanha. E nós temos agora nessa sala, nós estamos vendo essa estátua do Pracinha, e ela foi esculpida por João Escoto. Ele foi famoso na escultura, ele que viveu de 1902 até 1982, muito embora nascido em São Paulo, mas sua família era de origem italiana, já tinha históricos de trabalhos esculturais na Itália, e era um ofício que ele aprendeu com o seu pai. E após a sua residência aqui em Belo Horizonte, ele esculpiu diversos trabalhos artísticos e também dezenas de esculturas tumulares, muitas delas espalhadas no cemitério do Bonfim. E nessa sala também nós vamos ver um quadro do Marechal Mascarenhas de Moraes, que foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira e que conduziu esses mais de 25 mil militares e que lutaram na Itália com o objetivo ali de estar junto dos aliados contra o Bloco do Eixo. E nessa primeira sala nós vamos ver diversas condecorações, medalhas, insígnias, reportagens e algumas informações iniciais do porquê que o Brasil ingressou nessa Segunda Guerra. E esse museu ele tem esse objetivo de preservar e difundir essa história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945 e que envolveu a maioria das nações do mundo. Foi uma guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados e milhões de mortos. E ela foi marcada então por esse número significativo de vítimas civis, que incluíram aí o Holocausto, e também a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate, e sendo, portanto, esse conflito mais letal da história da humanidade, resultando ao final de tudo entre 50 e 70 milhões de pessoas mortas. E para um melhor entendimento, os países aliados do Reino Unido, que eram Winston Churchill, dos Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt, da União Soviética, Joseph Stalin. Para quem não sabe, a União Soviética englobava de 15 repúblicas, incluindo aí a Ucrânia, que está em guerra hoje com a Rússia, já foram da mesma nação, e também da China, com Chiang Kai-shek. E esses países estavam contra os países do eixo, que envolviam aí a Alemanha de Adolf Hitler, do Japão, Michinomiya Hirohito, e Benito Mussolini da Itália. E essa sala que nós estamos percorrendo é uma das salas muito importantes, porque é uma sala chamada Primeiro-Tenente Enfermeira Carlota Mello, ela que foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial
assim como as 73 mulheres enfermeiras que foram voluntárias para seguir junto à tropa brasileira e assim fazer os procedimentos médicos necessários. Entre essas enfermeiras, nós tivemos o destaque da Carlota Mello, e logo na entrada dessa sala há um quadro contendo as fotografias dessas 73 enfermeiras. Durante a campanha brasileira na Itália, a equipe médica brasileira era bem eficiente e ela era composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e também dentistas, e todos eles divididos em 5 hospitais. Havia o hospital de campo, hospital de evacuação, havia hospital de estacionamento, de convalescença e também o hospital geral. E toda uma equipe logística e administrativa para poder organizar toda a demanda necessária à medida que elas iam chegando. E esse batalhão de saúde, ele era uma entidade criada por norte-americanos e era composto aí por 3 companhias de evacuação, uma companhia de tratamento e triagem e também o destacamento do comando. E a revisão dos tratamentos de urgência iniciados ali nos postos de socorro dos regimentos e também o transporte de pacientes ali, à medida que ia ocorrendo os embates no fronte, eles eram feitos aí através de uma triagem cuja responsabilidade era desse batalhão, contando para tal missão com 30 ambulâncias. E esse acervo inteiro ele foi reunido aí ao longo de muitos anos, um esforço muito grande da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. E com isso, aos poucos, eles foram reunindo objetos, muitos deles que eram de parentes desses militares, dessas enfermeiras, desses médicos, desses voluntários todos, que foram trazendo consigo ao retorno ao Brasil. E isso tudo foi fazendo parte desse museu aos poucos para transformar nesse acervo riquíssimo. Inclusive, nesse dia havia uma escola estadual visitando, e isso é muito importante porque faz parte da nossa história. O Brasil não esteve longe do fronte, mesmo diante de uma questão política que eu vou falar mais adiante, entre outros aspectos relevantes e históricos e que fazem parte da nossa história. E é bem legal percorrer tudo isso aqui, porque nós vamos deparar aí com documentos, com cartas, fotografias, relicários importantes ali durante o exercício da capelaria militar, que era um serviço de assistência religiosa do Exército. Mas ainda falando desse batalhão de saúde, havia ainda 2 serviços médicos de grande importância, que era o serviço de prótese dentária e também o posto avançado de neuropsiquiatria. E esse serviço de saúde da Força Expedicionária Brasileira foi constituída por 1.369 homens e por diversas mulheres profissionais de saúde médica, sargentos, cabos, soldados, e entre essas também as 73 enfermeiras que se apresentaram voluntariamente para esse serviço e que faziam parte desse seleto grupo. E também esse serviço de assistência religiosa do Exército, ele acabou sendo instituído, ele estava extinto desde a separação aí da Igreja do Estado, e isso ocorreu ali após a proclamação da República em 1889, mas esse serviço ele ressurgiu em maio de 1944 para que pudesse ser prestado aí o necessário apoio espiritual aos militares que se preparavam para o ingresso aí na Segunda Guerra Mundial. E essa capelania militar ela foi instituída no dia 26 de maio de 1944 e tinha esse destino de prestar sem constrangimento ou coação a assistência religiosa, auxiliar também o ensino da educação moral e cívica nos corpos de tropa e também em formações de serviço, e desempenhou então essa cooperação com os escalões de comando,
os encargos relacionados ali com assistência religiosa e moral em qualquer situação que havia necessidade ali desse tipo de serviço. E para tal intento, o tenente-coronel honorário João Priney de Camargo e Silva, ele foi nomeado aí para chefiar esse serviço, né, de assistência religiosa, assim como outros 25 capelães da Igreja Católica. Entre estes, nós tivemos aí Frei Orlando, que morreu aí por um disparo acidental de arma de fogo em 20 de fevereiro de 1945, e também a presença de 2 pastores da Igreja Protestante, que também foram nomeados para acompanhar a delegação. Antes de entrar um pouco do porquê da Segunda Guerra Mundial e a entrada do Brasil no conflito, nós vamos destacar ainda, andando por essa sala aqui, que essa sala tem muito da enfermaria e muito do que foi vivido, esse trabalho médico, esse corpo médico. Já em solo italiano, as enfermeiras brasileiras, elas atuaram em hospitais juntos com os norte-americanos, em hospitais militares norte-americanos. E elas trabalhando ali junto com as enfermeiras americanas, elas enfrentaram muitas dificuldades. E essas dificuldades eram destacadas, em primeiro lugar, pelo idioma, as condições climáticas e também uma posição de inferioridade hierárquica em relação aí às colegas norte-americanas. Entretanto, essas enfermeiras brasileiras, elas demonstraram ali grande poder de adaptação e também de superação de obstáculos, e realizando então um trabalho alvo de inúmeras referências elogiosas e que foram publicados em boletins internos da época. E é por essa razão que existe essa sala aqui dedicada a todo esse corpo médico, em especial as enfermeiras, e também esses conjuntos de documentos, esses conjuntos de fotografias, uniformes de saúde, todos eles ali para referenciar essa atuação brasileira no que se refere aí ao trabalho de segunda etapa, porque a primeira etapa é o fronte, e a segunda etapa é você também cuidar dos feridos, cuidar do psicológico, para que eles pudessem retornar às suas casas. Vamos, portanto, voltar no tempo, conhecer aí a origem da guerra e a nossa entrada, em definitivo, nesse conflito que levou aí mais de 25 mil militares brasileiros até o fronte. O início da Segunda Guerra Mundial foi marcado por um avanço das tropas alemãs sobre os países vizinhos, inicialmente a Polônia, levando então a França e a Grã-Bretanha a declararem guerra à Alemanha, e em seguida Noruega, Dinamarca, Bélgica e também Holanda. E o mês de maio de 1940 marcou então a invasão da França por tropas alemãs, e na iminência aí da derrota francesa, a Itália, que à época era governada por Benito Mussolini, declarou guerra à França e também à Grã-Bretanha. Em junho de 1941, ocorreu uma ofensiva alemã sobre a Rússia, e na parte ali da frente oriental do conflito, e as tropas alemãs conseguiram adentrar no território soviético e chegar a centenas de quilômetros ali da capital russa. Contudo, o inverno rigoroso e também a contraofensiva soviética levaram a uma paralisação dessa ofensiva, e com isso a Alemanha ela teve que recuar um pouco naquele fronte no qual ele já estava caminhando ali com sua tropa. E os Estados Unidos, eles entraram somente na Segunda Guerra em dezembro de 1941, após declarar guerra ao Japão, e um ataque que o exército japonês fez na base militar ali americana de Pearl Harbor, tem até filme nesse sentido, e como resposta, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. E esse foi o desenho inicial e o desfecho que fez diversos países a ingressarem no conflito ali em meados de 39 até 41. Inicialmente, o Brasil tentava manter uma postura de neutralidade,
pois ele negociava vantagens econômicas com ambos os lados. Porém, a política da boa vizinhança e os investimentos norte-americanos em solo brasileiro, como por exemplo ali o financiamento para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, aproximaram o país dos aliados. Porém, antes disso, a Alemanha, ela era ali um importante parceiro comercial para o Brasil, e muitos militares e até membros do governo, que incluía o presidente Getúlio Vargas, eram simpáticos à Alemanha nazista e também à ideologia fascista. E após uma grande pressão da própria população brasileira, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados no dia 22 de agosto de 1942, após submarinos alemães e italianos torpedearam ali mais de 30 navios mercantes brasileiros, causando a morte de mais de 600 civis, e que gerou aí uma forte indignação, levando essa população a pressionar o governo pela declaração de guerra. E assim foi feito. E esse ataque que resultou aí essas mortes, eles praticamente desencadearam todo o efeito do Brasil ingressar definitivamente à guerra. E após a declaração de guerra, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, com a Itália e também com o Japão em janeiro de 1942 e declarou então a guerra ao eixo. E assim foi criada a Força Expedicionária Brasileira no dia 9 de agosto de 1943. E essa Força Expedicionária ela desembarcou na Itália em setembro de 44 e integrou o 8º Corpo do 5º Exército Americano. E junto com essa tropa, o Brasil enviou diversos veículos de guerra e incluíram aí tanques de combate pesados, até jipes e veículos de transporte de tropas, muitos deles adquiridos aí através dos Estados Unidos. Mais de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira foram enviados para a Itália e, através da Força Aérea, foi destacado o Esquadrão Sentapua. Estamos percorrendo aqui toda a sala, 3º Sargento Marques Oaks Filho, e nessa sala a gente vai ter também vários documentos, mas além dos documentos, a gente também consegue ter a oportunidade de ver diversos armamentos bélicos, capacetes de guerra, uniformes, quadros pintados que fazem referência aí à Segunda Guerra Mundial, assim como diversos outros apetrechos militares que fazem você voltar no tempo e conseguir fazer uma conexão com a Segunda Guerra Mundial. É um acervo riquíssimo e muito importante, principalmente para que as escolas, não só públicas, como também as escolas particulares, elas possam agendar um horário e levar os seus alunos para conhecer a história dessa Força Expedicionária Brasileira que muito combateu no período da Segunda Guerra Mundial. E isso faz parte da história brasileira e está também nos livros de história. E não há custo algum para isso, o museu está aberto aqui para visitação pública, assim como diversos outros museus que estão presentes aqui em Belo Horizonte e em diversos outros locais no Brasil. E a gente tem aqui na capital mineira esse belo acervo, que existe ainda fotografias que representam ali todas as pessoas que estiveram no passado para defender a pátria. E prosseguindo um pouco mais na história, assim que houve a declaração de guerra e mobilizado aí a tropa, elas foram comandadas pelo general Mascarenhas de Moraes. E esses militares ficaram conhecidos pelos nomes de pracinhas, sendo, portanto, integrados aí ao 5º Exército Americano, conforme foi dito, e atuando aí nos combates no norte da Itália. No início, o Exército Brasileiro ele mostrou-se um pouco mal preparado e também mal equipado para a guerra. E isso foi evidenciado ali no primeiro combate, sofrendo então pesadas baixas na frente ali das boas defesas alemãs e as suas potentes metralhadoras. Porém, após ser reequipado, passar por um novo treinamento com o exército de soldados americanos, o exército brasileiro ele foi lançado novamente à batalha,
teve participação na Batalha de Monte Castelo, cuja conquista foi realizada ali em fevereiro de 1945, e também outras participações do Brasil na guerra ocorreram ali em Castelnovo, Montese, e combates que também ocorreram em Fornovo de Taro, uma comuna italiana na província de Parma, que é na região da Emília-Romana. No dia 15 de julho de 1944, as primeiras enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira chegaram a Nápoles, dentre todos os mobilizados. No total, o Brasil mobilizou 25.261 militares. Destes, 73 são mulheres, que são as mulheres voluntárias, que eram as enfermeiras, e 239 dias de campanha. E esse conflito ele resultou em 467 mortos, 2.722 feridos e 20.573 inimigos capturados, sendo que 35 brasileiros foram capturados pelo inimigo. E por essa razão a campanha brasileira foi muito elogiada pelos exércitos americanos e outros que reconheceram essa atuação durante ali a empreitada no fronte italiano. Durante todo o conflito e a participação brasileira, podemos destacar a histórica tomada do Monte Castelo, que ocorreu em fevereiro de 1945, a libertação da cidade de Montese e a rendição de uma divisão inteira do exército alemão em Colletio. Ao final do conflito, os aliados saíram vencedores em 1945, alterando de forma profunda o alinhamento político mundial e também a estrutura social de forma significativa, e também, em consequência, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. E o final dessa guerra, o desfecho final, ocorreu no dia 6 de agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima, e no dia 9 de 8 de 45, lançaram também uma bomba atômica sobre a cidade japonesa de Nagasaki. E com essa destruição total dessas cidades, no dia 2 de 9 de 1945, oficiais do Japão representando o imperador assinaram então a ata de rendição do Japão a bordo ali do USS Missouri, dando fim, portanto, à Segunda Guerra Mundial. Os militares brasileiros, com o fim da guerra, retornaram ao Brasil e enfrentaram um período ali de silenciamento imposto pelo governo, mas ficou destacado ali o seu feito heróico, que permanece aí na história militar. E é por essa razão que museus como este aqui em Belo Horizonte, diversos outros do gênero que existem no Brasil, eles dedicam para a preservação dessa memória e homenageiam aí os ex-combatentes, onde alguns poucos ainda são sobreviventes dessa grande guerra. E outra coisa, um outro detalhe também curioso, que uma pensão aos veteranos que suprisse ali a sobrevivência mínima deles, só foi referenciada em 1988 com a Constituinte. E quando todos os veteranos brasileiros sobreviventes da Segunda Guerra Mundial passaram a ter direito ali a uma pensão, um direito legal de uma compensação especial que era equivalente à pensão deixada por um segundo tenente do Exército. E esse benefício ele foi estendido também aos veteranos que não haviam estado em campanhas ali na Itália ou no Atlântico, mas que de certa forma estava ali fazendo todo o trabalho administrativo para que esse grupo estivesse lá. E assim não houve diferenciação entre os que estavam aqui e aqueles que haviam servido ali no território continental da Europa, no fronte. Muitas vezes o exército é muito relacionado à ditadura militar, de fato ocorreu. Porém, é inegável a gente imaginar naquela época que os nossos pracinhas, sem treinamento adequado, conseguiram suprir a necessidade real e ainda assim as baixas foram pequenas.
em relação aí a toda a estrutura que foi montada e, como eu já havia dito, não era interesse do governo de enviar alguma tropa para a Europa, mas só ocorreu em razão da pressão. As Forças Armadas Brasileiras, elas muitas vezes são relacionadas à ditadura militar, mas são muito importantes para o cenário nacional, porque a defesa da nossa soberania, ela é de competência das Forças Armadas e elas têm que estar preparadas, principalmente hoje. Nós vivemos aí uma guerra eletrônica, nós vivemos hoje guerras totalmente tecnológicas, e isso pode ser acompanhado aí na guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós estamos vendo os combates aí que são combates com o uso de drones. Então o exército tem que estar acompanhando, porque quando você não é forte, o inimigo ele entra no estado e ele faz o que quer. E a Ucrânia só está resistindo na Rússia, só para exemplificar que nós estamos falando de guerra, a Ucrânia só está conseguindo superar esses problemas todos na Rússia, porque ela teve os seus problemas em 2014 e se preparou para uma nova invasão. Por isso que a guerra já perdura 4 anos e até hoje a Rússia ainda não conseguiu superar a Ucrânia e a guerra vai se arrastando. Mas de certa forma tem um outro destaque importante nessa exposição, que é uma sala que não pode ser filmada e não pode ser fotografada, porque ela tem diversos troféus de guerra que estão relacionados aí ao nazismo. Inclusive foi capturada do inimigo, assim está escrito aqui no interior dessa sala, que você pode adentrar, pode ler toda a documentação, mas você não pode registrar em vídeos e também não pode registrar em fotografias. Há uma bandeira original nazista no interior dessa sala, há capacetes de guerra da Alemanha e alguns apetrechos alemães que foram capturados como troféus de guerra, estão pertencentes aqui a este museu, que é uma curiosidade bem interessante para aqueles que também gostam de frequentar e estudar o tema. Já estamos na última sala temática desse museu e vemos aí uma metralhadora que foi usada pelo Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial na defesa do litoral brasileiro. E nessa sala, nessa última sala, nós vamos ver diversos modelos de calibres de armamentos de todo tipo. Nós vamos ver aí quadros ilustrativos com imagens de diversos modelos de armamentos, capacetes de guerra. Também vamos ver uniformes militares e também jornais de época que viriam aí a retratar essa campanha militar. Há também nessa sala uma coleção de uma revista antiga, um periódico de guerra que foi doado por algum colecionador e que faz parte também do museu. E também poderá ser visto diversos utensílios que fazem parte aí do dia a dia do militar durante a campanha, como talheres, copos, cantis, projéteis usados. E também ao final aqui nessa sala nós vamos ver uma impressionante coleção de mini aviões de guerra, tanques, apetrechos em miniaturas que vão encher os olhos daqueles adeptos ao colecionismo. A Segunda Guerra Mundial foi um capítulo da história que iniciou com a invasão da Polônia em 1939 pelos alemães e que provocou assim a Segunda Guerra Mundial. O desfecho final para essa história e para a Alemanha nazista foi a completa derrota em maio de 1945 pelas forças aliadas e que resultou no suicídio de Adolf Hitler e também na divisão do país, que à época dividiu entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma capitalista e uma socialista. E ela só veio a unificar novamente em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e assim a Alemanha por inteiro se tornou um país capitalista, um país democrático e, de fato, é um dos países mais prósperos hoje no mundo. Atualmente, a Alemanha adota uma rigorosa política de memória
e a apologia ao nazismo é estritamente proibida por lei. Muito embora sempre há um ou outro grupo isolado, mas a legislação alemã ela proíbe de forma geral qualquer tipo de apologia nesse sentido. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela foi oficialmente criada em 24 de outubro de 1945, com o objetivo principal de substituir a ineficiente Liga das Nações e com o objetivo também de evitar novos conflitos globais, promover a paz, a cooperação internacional e também os direitos humanos. E especificamente essa parte do museu é uma parte bem interessante, porque essas miniaturas, quando as crianças elas chegam nesse espaço aqui, que é a última parte do museu, elas já ficam bem entusiasmadas com todo o museu, porque é tudo muito novo, são informações novas. Mas quando elas chegam nesse espaço e olham esses vidros, esses pequenos tanques, esses pequenos aviões, e dá aquele aspecto da infância, né, de um brinquedo, então eles ficam maravilhados. E eu pude até presenciar algumas crianças aqui fazendo fotografias desse espaço e levando aí para casa a sua lembrança. Este importante museu da Força Expedicionária Brasileira é controlado e mantido pela Associação Nacional dos Veteranos, da FEB, e também criado em 1986. Porém, ele foi implantado oficialmente em 1988. Seu acervo possui diversos suportes atribuídos aí em 6 salas temáticas e constitui-se aí de documentos, fotografias, jornais, objetos tridimensionais, vestuários, também honrarias e diversos armamentos que remontam aí à participação brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. É um local imperdível, como eu já disse, para que escolas públicas e particulares conheçam e tragam seus alunos para que possam conhecer também esse grande espaço. E fica, portanto, registrado aqui no canal Repositório Artístico Mineiro, esse grande museu que está aqui em Belo Horizonte e, conforme eu já havia dito, é um local que pode ser visitado de forma gratuita. Ele funciona de segunda a sexta, mas caso seja feito um agendamento com antecedência, poderá ser também visitado no final de semana. E para aqueles que estejam distantes e que não possam comparecer aqui de forma presencial, fica, portanto, registrado aí ele completo nesse canal aqui do repositório para que possa assistir, possa também compartilhar e possa também conhecer a história do nosso Exército Brasileiro.